Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram os melhores livros de fantasia que eu li em 2025. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, ficam no box de informação. E se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência utilizando os meus links de afiliado que também ficam na descrição do vídeo. Essa é uma forma de vocês apoiarem o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então te agradeço demais. Já aproveita também e já deixa aqui embaixo nos comentários quais foram os 3 melhores livros de fantasia que você leu em 2025. Gente, em 2025 eu acabei lendo bem menos do que a minha meta normal de leitura, tá? A minha meta é sempre 50 livros, eu sempre leio 50 livros, já tem alguns anos, tá? E esse ano eu aumentei um pouquinho a meta, eu falei entre 50 e 60. Se eu lesse os 50 que eu sempre leio, ok. Se eu lesse mais do que isso, seria legal, era um objetivo meu no começo do ano. Só que depois de agosto eu entrei numa ressaca literária, então assim, eu tô gravando esse vídeo um pouco antes dele sair, eu tô gravando antes de dezembro finalizar. Eu devo finalizar o ano ali com 37, 38 livros lidos no máximo, tá? Mas tá ok também, né? Toda leitura é válida, não é uma competição, enfim, não me cobre por isso e acho que nem você deve. Mas aí por conta disso, as minhas listas vão ficar com umas quantidades um pouco menores, tá? Por exemplo, nessa lista de fantasia, eu tenho 8 livros para mostrar para vocês. Eu ainda mantive a divisão de livros gerais e livros de fantasia, mas como eu li muito mais fantasia, se eu não estou enganada, muito mais fantasia 5 estrelas, 4 estrelas e meia, 4 estrelas em 2025 do que livros de outros gêneros, o vídeo geral vai ficar um pouco desfalcado, tá? E aí também eu li muitas HQs, e aí eu decidi separar muitas HQs não, eu li 5 HQs, eu decidi separar essas HQs num vídeo específico e ranqueá-las. Então assim, todos esses vídeos vão sair aqui ao longo desse mês de janeiro, tá? Sempre aos domingos, ao meio-dia, então já anota aí. Tem um vídeo especificamente que eu vou liberar também, um vídeo extra, numa quinta-feira pra retrospectiva caber toda ou quase toda em janeiro, tá? Mas fiquem de olho aqui no canal e já ativa as notificações pra vocês não perderem. Vamos então pra minha lista de 8 livros de fantasia. Eu vou começar com os livros 4 estrelas. Em 8º lugar temos Filhos de Aflição e Anarquia, o 3º e último volume da trilogia Legado de Orisha da Tomi Adeyemi. E aqui temos um caso inédito, tá? Pela primeira vez um livro vai aparecer em 2 listas, porque esse livro sim, ele é um livro muito bom, ele é um livro muito bem escrito, mas ele também me decepcionou em alguns aspectos. Então, por mais que eu tenha dado 4 estrelas pra ele, o que é um livro ok, né, e que sempre quando a minha lista de melhores fantasias não tem uma quantidade, né, não completa 10 e tal, eu sempre coloco os livros de 4 estrelas e meia pra falar aqui com vocês também. Por mais que 4 estrelas seja, né, uma nota boa, esse livro me deixou com um gostinho amargo, mas essa parte eu vou falar no vídeo de decepções, então assistam lá porque é a primeira vez que isso acontece, tá? Que eu sinto a necessidade de colocar um livro tanto numa lista de melhores como numa lista de decepções, porque assim, é um livro muito bem escrito, a história aqui também é muito interessante. Os problemas eu vou deixar pra falar, não, eu já ia entrar na parte dos problemas, mas assim, eu gosto muito desse mundo da Tomi Adeyemi, eu acho que me ensinou muito sobre a cultura iorubá, tem homenagens belíssimas ao Brasil, e é uma trilogia que eu gostei muito de ter feito a leitura, e é claro que é sim uma indicação minha. Tem resenha dos 3 livros já aqui no canal, a resenha deles e de todos os livros que eu mencionar nesse vídeo que já tiverem saído resenha por aqui vão estar listados na descrição do vídeo. Em 7º lugar, eu coloquei o 2º volume da série Percy Jackson, que é O Mar de Monstros. Eu tô preparando um vlog sobre a minha opinião do 2º livro e da 2ª temporada da série, tá? Deve sair pra vocês aqui por volta de fevereiro, acredito eu, se tudo correr bem.
Eu gostei muito de Mar de Monstros, mas eu acho que toda aquela novidade que o primeiro livro me trouxe, aqui deu uma diminuída, assim. Eu acho que continua sendo uma história muito legal de aventura, mas eu ainda acho que o primeiro livro é muito superior. Eu continuo gostando da série, ela continua tendo elementos que eu gosto bastante, mas eu achei que a série inteira fosse se manter numa constante. Nesse segundo livro já assim, eu gostei, mas não gostei tanto. Mas é um livro muito divertido, é uma recomendação aí que eu vou passar a fazer sempre que alguém me pedir indicação de livros para jovens leitores. Eu gosto muito de mitologia e eu achei muito interessante a forma como Rick Riordan usa a mitologia dentro desse universo. O sexto lugar dessa lista e o único livro para o qual eu dei 4 estrelas e meia é Mistborn, História Secreta, do Brandon Sanderson. Vocês vão ver mais livros do Brandon Sanderson nessa lista, tá? Já adianto pra vocês. Mas os fãs do Brandon Sanderson têm uma regra, que é: nós não falamos sobre a História Secreta. Porque se eu falar muitas coisas aqui sobre a História Secreta, eu vou correr o risco de dar algum spoiler para quem não leu outros livros dentro da Cosmere e para quem não leu os outros livros de Mistborn. Mas foi uma história que eu gostei bastante, mas ela tem um tom diferente, tá? Eu acho que ela me pegou muito mais pela nostalgia da primeira era de Mistborn e por novos elementos que me trouxe da segunda era, do que de fato pela história em si. Ela é uma história um pouquinho mais arrastada do que a gente tem nos outros livros da série, mas é porque ela é uma narrativa diferente também. Já tem resenha de História Secreta aqui no canal, tem toda uma playlist, tá? Sobre o Brandon Sanderson aqui no canal. Eu vou deixar o link dessa playlist nos cards pra vocês assistirem e ficarem sempre acompanhando toda vez que eu liberar vídeo novo aqui sobre os livros do autor. Agora vamos entrar nos livros para os quais eu dei 5 estrelas. Em quinto lugar tá Promessas Cruéis, o segundo volume da duologia Divinos Rivais. E em quarto lugar tá o primeiro volume, que é Divinos Rivais. Os dois são da Rebecca Ross. Então, o que acontece? Eu pensei muito se eu colocaria o segundo livro aqui, porque eu gostei muito dele, mas eu acho que a autora é um pouquinho repetitiva em alguns plots do primeiro livro. Ela meio que reutiliza isso, mas ao mesmo tempo o segundo livro ele desenvolve melhor a trama política. Essa história ela é vendida, né, comercialmente enquanto uma romantasia, mas eu tenho lá as minhas ressalvas com esse título, tá? Eu acho que esse rótulo de romantasia, ele é muito mais comercial do que qualquer outra coisa, e também tem toda aquela discussão que um dia eu posso até pensar em fazer um vídeo sobre isso, em que criou-se recentemente esse rótulo em que livros de fantasia escritos por mulheres são automaticamente colocados na caixinha da romantasia, enquanto livros escritos por homens são colocados na caixinha da fantasia, como se tivesse uma diferença entre tipos de fantasia. Tanto que eu comecei a ler fantasia com livros escritos por mulheres, eu tenho autoras mulheres que são favoritas da minha vida e assim, eu não vejo diferença nenhuma de qualidade, de construção de mundo, até em alguns casos de construção de romance, tá? Tem alguns autores homens que realmente não conseguem desenvolver casais. Um exemplo é o próprio Brandon Sanderson, que é um autor excepcional, mas os casais dele sempre fica ali um negócio meio estranho, mas não é o foco dele. Outras autoras mulheres já conseguem desenvolver o mundo e desenvolver a história romântica, então assim, eu tenho um pouco de preguiça desse rótulo. No caso, por exemplo, da duologia Divinos Rivais, eu não acho que seja uma romantasia, porque a galera que lê muito mais romance, ou lê muito mais romantasia, fala que a romantasia ela é um subgênero do romance. Já pra galera como eu, que lê mais fantasia, fala que a romantasia é um subgênero da fantasia. E essa galera que fala que é um subgênero do romance, diferencia, né, a fantasia da romantasia, que seria o seguinte: se você tira o romance da história, se não sobra nada ali, seria uma romantasia, né? Ela poderia se ambientar esse romance poderia se encaixar até num cenário que não fosse de fantasia. Aí seria uma romantasia. Se sobra, né, um mundo de fantasia, toda uma construção, enfim, aí seria uma fantasia com romance.
Eu acho que é o caso aqui, tá? Divinos Rivais, se você tira o romance, sobra uma história, tá? Sobra um mundo que foi construído com regras próprias para aquela história. Enfim, o rótulo ele é comercial e aí eu acho que é bom porque faz com que muita gente que gosta de fantasia leia e aí a galera da fantasia que tem curiosidade vai procurar também. Mas eu acho que é uma história que tem um pano de fundo muito bem construído. O romance aqui, ele é muito legal, mas ele não é nem o mais interessante da história. A história tem tantos outros elementos mais interessantes que, assim, eu acho que o romance aqui é por mais que ele seja um motor da história, sim, ele é um menos interessante, né? A gente tem mitologias de deuses aqui que são muito legais, que estão ali ativos nesse mundo. A gente tem uma construção de um continente que tá ligado a esses deuses. A gente tem uma guerra entre esses dois deuses. A gente tem formas que esses personagens se correspondem via cartas, que é de um jeito mágico, que é muito interessante. E a própria descrição que a autora faz da guerra em si, né? No primeiro livro, nos agradecimentos, ela cita, por exemplo, filmes de guerra de trincheira, como por exemplo Dunkirk, que eu fiquei com vontade de assistir, que eu nunca assisti depois de ter lido esse livro. Ela leva a gente pra dentro da guerra de trincheira. E ela faz isso de um jeito muito, muito interessante. Então eu gostei muito, gosto mais do primeiro livro, embora no segundo tenha algo que eu goste mais, que é a construção política. A gente tem esses deuses participando mais ativamente do que no primeiro, que acaba sim sendo um pouco mais focado no romance em si, mas tem uma repetiçãozinha aí no segundo livro que me incomodou um pouco. Eu acho que talvez tivesse uma outra forma da autora desenvolver isso, mas é uma duologia muito interessante, eu recomendo demais a leitura. Ainda não tem resenha dela aqui no canal, mas em breve eu vou liberar pra vocês a resenha dos dois livros. Agora vamos ao nosso pódio. Em terceiro lugar tem o segundo volume da Segunda Era de Mistborn, que é A Sombra de Si Mesmo, e já vou falar também o segundo colocado, que é o terceiro volume da Segunda Era de Mistborn, que é Os Braceletes da Perdição. Eu gostei muito dessa Segunda Era. A Trama já anunciou que vai publicar a Segunda Era ano que vem aqui no Brasil. Na verdade, ano que vem pra mim que estou gravando, né? Vocês já estão assistindo esse vídeo em 2026. Então a Trama vai publicar esse livro esse ano, né? Já vai publicar, acredito eu, que eles vão seguir a mesma linha de publicação, que é lançar os 4 livros juntos num box. Porque eu li na edição da Leia, tem resenha aqui no canal também. A edição da Leia não foi publicada antes do 4º livro, que é o Metal Perdido, ou The Lost Metal, mas acredito que eles vão traduzir para o Metal Perdido, ter sido lançada. Então a Trama já vai trazer os 4 livros pra gente, então assim, me falta aí o 4º livro pra ler, que eu vou ler aí em breve. Eu acredito que eu não vá reler os outros 3 na edição da Trama, eu já vou pegar logo o Metal Perdido pra poder ler. E assim, gente, a Segunda Era de Mistborn, ela tem um tom menos épico do que a primeira, né? Inicialmente ela parece assim, mas a história vai ganhando proporções tão grandes que chega no terceiro livro, ela é sim a maneira dela uma história épica, mas ela é uma história principalmente de detetive, né? Parece um pouco, né? Eu já citei isso aqui algumas vezes, os livros de Sherlock Holmes, né? A dinâmica ali do Watson e do Wayne parece muito a dinâmica do Sherlock Holmes e do Watson, né? Os dois são personagens muito interessantes. A gente tem novos elementos entrando nessa história que são muito interessantes. O terceiro livro, assim, ele é muito surpreendente mesmo. Não é à toa que é ele que está em segundo lugar e não o segundo livro que está em terceiro. E a gente acaba tendo uma nova perspectiva sobre os acontecimentos da Primeira Era. Então, assim, você não consegue ler a Segunda Era de Mistborn sem ter lido a primeira, tá? Porque a gente tem algumas revelações, a gente consegue, né, na Segunda Era, a gente já começa a ver meio que a Cosmere tomando forma, sabe? Já é citado, né, o nome Cosmere. Se eu não me engano, na Primeira Era também é em algum momento, mas assim, sei lá, no primeiro livro do autor que eu li, que é Elantris, que faz parte da Cosmere, eu não me lembro de ter visto isso sendo citado. Se tá, a gente não percebe, mas aqui a gente já começa a ver uma estrutura dessa galáxia do Brandon Sanderson meio que começando a aparecer para que a gente consiga entender de fato. Ou é a gente que começa a entender, enfim, vai saber.
O Royd aparece aqui, né? Então, tem elementos sobre o próprio Senhor Soberano, sobre outras... Ai, como é que eu vou falar sem dar spoiler? A gente tem novos elementos que eu tô muito curiosa pra ver como que isso vai se comportar no restante da Cosmere, porque eu vou começar os relatos da Guerra das Tempestades. Eu queria ter começado esse ano, mas não rolou, principalmente depois que eu entrei na ressaca literária. Eu falei, melhor deixar quieto e esperar ela passar e começar quando ela passar. Então eu coloquei na minha cabeça que janeiro eu vou tentar começar o Caminho dos Reis. Então eu acho que eu vou ter mais elementos agora, né? Então tá sendo bem interessante construir esses pequenos... Essa trilha aí que o autor vai deixando pra gente. É uma história muito interessante, Mistborn. Eu recomendo que quando a trama lançar aqui no Brasil, se você já tiver lido a Primeira Era, você já lê a Segunda Era. Se não, aproveita, lê a Primeira Era e antes deles publicarem a Segunda Era, porque aí quando lançar, você já lê tudo direto e já tá com tudo mais fresquinho, porque é tão bom ler isso na sequência, gente, vocês não têm noção. Embora ainda assim eu acho que ainda teve coisas que numa primeira leitura eu não peguei. Em primeiro lugar tá um livro que eu comecei a ler em 2024 e terminei em 2025, que é o primeiro volume de A Roda do Tempo, que é O Olho do Mundo. Gente, eu comecei a ler O Olho do Mundo por conta da série, né? Eu assisti a série do Prime Video, vi as 2 temporadas e eu decidi começar a assistir porque, né, temos aí um problema com a publicação desses livros no Brasil. A Intrínseca tem os direitos até o 9º, que é o que eles estão lançando por agora, assim. Não sei se vão lançar em 2026 ou se lançaram agora, no final desse ano, mas os direitos deles estão até o 9º e eles não falam se tem dos restantes, se não tem. Acho que é uma série de 13 livros, se não me engano. E a publicação também desses livros, ela é meio estranha. A gente já não acha mais o primeiro volume físico. A gente acha... Tem alguns volumes que a gente acha... Não acha mais o físico também no meio. Tem uns que a gente acha, sei lá... Acha, por exemplo, vamos supor, do 3. Se você for querer colecionar essa série física hoje, aqui no Brasil, em português, você tem sérios empecilhos. E aí eu decidi começar a ler em e-book. Porque o que aconteceu? Eu comecei a assistir a série falando, eu não vou sentir vontade de ler, embora eu me conheça, lá no fundo eu sabia que eu ia sentir vontade de ler sim. Eu falei, eu não vou ler, porque eu não tenho todos os livros publicados no Brasil, eu vou começar a ler por quê? Só que aí eu assisti a série, fiquei alucinada, comecei a ler, né? E eu comecei a ler assim, coloquei no meu Kindle, né? Comprei o e-book e eu lia nos momentos em que eu tinha tempo. E intercalando com outras leituras, então por isso que demorou. Por exemplo, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo no dia 27 de dezembro de 2025, eu estou lendo o 2º volume, que é A Grande Caçada, e eu acho que ele vai se comportar pra mim da mesma forma. Eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar muito, mas eu vou terminar ele em 2026. Porque eu leio nos momentos em que eu tenho tempo, porque é uma série muito grande. Eu não demorei a ler O Olho do Mundo porque eu não gostei, e sim porque eu li ali nos momentos em que eu tinha tempo. Gente, eu estou derretendo, porque aqui em Belo Horizonte tá um calor danado. Vou até ligar um pouco o ventilador aqui. Então assim, se eu estiver derretendo, vocês me perdoem, mas é porque eu preciso gravar esses vídeos. Não tenho o que fazer, não temos ar-condicionado, mas tá um calor. Mas um calor que eu acho que eu nunca senti aqui. Fim do parênteses. E aí eu gostei bastante de O Olho do Mundo. Eu acho que foi uma história que me surpreendeu. Eu tô lendo essa série bem despretensiosamente, assim, devagar, com o tempo. E é uma história que eu tô gostando de acompanhar, que é diferente de tudo que eu já li. Ao mesmo tempo, ela tem algumas similaridades com outras coisas que eu já li. Eu consigo ver nessa história elementos de O Senhor dos Anéis, o que é muito, muito legal. E eu gostei bastante de O Olho do Mundo. O final é arrebatador. E aí eu tive, né, comecei a ler por conta da série. E aí a série foi cancelada.
Então assim, temos um problema aí com essa série, mas eu vou seguir lendo mesmo assim. Vamos ver, até eu chegar no 9º volume, quem sabe eu já tô fluente em inglês pra poder seguir lendo em inglês, ou alguma editora, né, ou a própria Intrínseca, ou alguma outra editora, pega essa série e publica ela inteira aqui no Brasil, que inclusive é uma série que foi finalizada pelo Brandon Sanderson, que também é fã de A Roda do Tempo. Então assim, Brandon Sanderson venceu muito nesse meu vídeo de melhores fantasias de 2025. Me conta nos comentários se você já leu algum dos livros que eu mencionei aqui. Se você gosta desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha ele pro seu amigo que adora fantasia ou tá procurando aí dicas de livros de fantasia pra ler. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste esses dois vídeos aqui do meu lado que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.